Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2026. São 20 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago como tema Marte em Peixes, Guerra nas Águas e o risco de armas químicas. Hoje, Marte pela manhã adentrou no signo de Peixes e ele vai ficar nesse signo até o dia 9 de abril. Vale destacar que o Marte em Peixes, ele na verdade está disfuncional nesse signo. Não que ele esteja em detrimento, mas ele está disfuncional. O Marte é uma ação que é como se tivesse aquela ação nas águas, né? Você tentando lutar embaixo das águas e os movimentos são muito mais lentos, tá? E aí, com isso, você tem uma outra dinâmica completamente diferente, tá? O mar em peixes, o Marte em peixes, ele tem uma questão muito interessante, que é a questão de tudo aquilo que é feito na moita, que é tudo aquilo que é feito nas escondidas, aquilo que é feito sorrateiramente e ou de forma silenciosa. Eu não estou aqui dizendo também necessariamente que são ações malignas. Podem ser ações positivas, mas que também são feitas silenciosamente. Tá? Claro que dentro do contexto mundial, nós temos um risco iminente de guerras no mar. Claro, os Estados Unidos, Israel, né, provocando aí sempre mais um inimigo, né, atacando aí agora o Irã, e aí agora o conflito ali no Oriente Médio crescendo numa escalada que não sabemos como isso vai terminar, e já estamos vendo que mal o Marte adentrou em peixes e o Irã agora está querendo aí atacar os petroleiros, né, aqueles navios que tentarem cruzar ali o Estreito de Hormuz, né, que fica ali entre a África e o Oriente Médio. Então, aquela passagem ali parece ser larga, né, mas ela é um tanto estreita, né, é como se fosse uma avenida, né, de navios ali para tentarem passar por ali. E ali vai ter um bloqueio, vai ter um monte de questão que vai ser crítica, e isso vai atingir, obviamente, a economia global, de certa forma. Então, a guerra pelas águas vai ser, assim, algo muito notável, e já deve estar sendo notável, tá? Por conta de que teremos muitos navios de guerra, submarinos, tá? E outras embarcações aí referentes ao mundo militar ou muitas vezes navios, mesmo que sejam comerciais ou de outros segmentos, acabam sendo incendiados, bombardeados, tá? Então vai ser muito comum agora nesse período nós termos esse contexto, tá bom? Pode ser também que existam embarcações que venham a pegar fogo ou explodir por outras razões que não sejam por guerras, tá? Isso também vai acontecer e a gente vai perceber isso em algum lugar do mundo, tudo bem? E a preocupação maior é que agora, nesse momento, nós tenhamos aí potencial uso de armas químicas ou até armas biológicas, tá? Não sei se realmente vão utilizar, mas partindo daquelas cabeças malditas, né, que governam esses países, tudo pode acontecer. Tudo que é de ruim pode acontecer, tá? E a humanidade acaba pagando o preço, o povo acaba pagando o preço, né? Enquanto os grandões, né, o pessoal lá do Partido do Dinheiro, o pessoal que está tudo por trás, fica escondidinho aí nos seus bunkers, né? Ficam aí sumidos, né? Ganhando dinheiro e lucrando com tudo isso, tá? É importante destacar que não é para a gente tomar partido, tá? Porque não existe o lado bonzinho e o lado maldoso dessa história,
tá? Ah, esse aqui é o vilão e esse aqui é o mocinho. Não tem, tá? Toda guerra tem os seus interesses, entendeu? E, e nisso daí quem acaba pagando são as pessoas desfavorecidas, né? As pessoas que estão aí inocentes e acabam se dando muito mal no meio de todo esse contexto. Então vamos seguir aqui para ver quando que o Marte adentrou em Peixes, o exato momento. Veja que ele adentrou hoje, né, às 11h16 da manhã, pelo horário de Brasília, tá? E ele já entrou fazendo uma oposição com a Lua em Virgem e quadraturando ainda, né, terminando essa quadratura ainda com Urano, que é questões pelo ar, né, aviões de guerra. Tá? Ele saiu do signo do seu dispositor, Aquário, né, que fala aí dos aviões também de guerra, né, questões do pessoal da aeronáutica, e entra em Peixes, que vai mexer mais com as marinhas, tá bom? Então, assim, realmente, claro, a questão da aeronáutica continua, até por conta aqui também desse Urano ativando, né? Tem aqueles navios porta-aviões e etc e tal, como a gente já imagina, ok? Então, assim, a coisa vai complicar, a coisa vai apertar e realmente nós teremos aí um cenário catastrófico, um cenário nada bom, tá? E o que é o Marte? Qual que é a essência do Marte em Peixes? Ele traz aquela situação do apego, é a situação do trabalho silencioso, aquele trabalho que é feito na calada, seja para o bem, seja para o mal, não importa. Tá? Mas é aquela ação que eu faço alguma coisa e ninguém percebe. Eu faço outra coisa e ninguém percebe. Eu faço outra coisa e não aviso ninguém. Tá? É aquilo que é feito sorrateiramente, na maciota. Certo? É aquela questão do incontrolável. Ninguém consegue controlar uma ação que é feita na surdina. Certo? O super emotivo. Tá? O Marte em Peixes, ele não tem aquela tendência de, por exemplo, as pessoas, né, que tem Marte em Peixes, como eu, né, por exemplo, essa pessoa aqui, tende a não brigar diretamente, tende a não entrar em briga, não gosta de ficar entrando em briga. Só que se tiver que entrar numa briga, prepare-se, porque o que acontece? O Marte em Peixes é como você tem que imaginar como se ele fosse o mar. Ele recua, ele recua, ele recua, até a hora que ele não puder mais recuar, até a hora que ele não tem mais para onde ele recuar, e ele vai ter que agir. E nessa ação de voltar, ele vai arrebentar tudo que tiver pela frente. Não vai restar pedra sobre pedra. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Marte em Peixes não é brincadeira. Ele é calmo, ele é tranquilo, mas não provoque muito. Não provoque. Porque o dia que é a pessoa de Marte em Peixes, ela perde a paciência, você está perdido. Ou ele vai agir de uma forma na maciota. Ele vai agir da forma oculta que você não vai perceber. É simples assim, tá? Então, é aquele trabalho assim, na calada, tá? Também fala do lado romântico, né? Geralmente o Marte em Peixes é romântico, ele é cheio de idealismos também, ele é cheio daquelas ações mais carinhosas, daquela ação de se doar para o outro, tá? Fala dos homens, né? São os homens quiméricos, né? Do homem sedutor, né? Fala daqueles sonhos bem vívidos, também do homem muito observador, tá? Aquele que ele fica mais na expectativa, ele fica observando os momentos, ele observa detalhes, tá? Então é bem interessante. O Marte em Peixes ele é completamente diferente, ele age de forma diferente e de forma até um tanto disfuncional,
tá? Só que também tem aquela coisa do lado negativo, né? Pode ser questões de abuso, pode ser alguma questão de fazer as coisas sem que os outros percebam, de maldade, então comete-se furtos, tá? Aqueles furtos noturnos, principalmente, tá? Que é tudo na calada, aquele momento que está todo mundo dormindo, né? E é feito na surdina essa ação de se furtar alguma coisa, tá? Na saúde, ele está muito associado com questões de joanetes, pés inchados, deformados, os calos, né, que formam, principalmente quando você anda com o sapato apertado. Então, nesse período, evite andar de sapato apertado, né, principalmente agora que nós estamos no verão, aqui no hemisfério sul, há uma probabilidade maior de se criar um calo, né, de repente com o solado muito apertado, suando muito, de se fazer bolhas, né, também se acidentar com os pés, tá? Pessoas piscianas, de um modo geral, elas têm que evitar de se machucar com os pés, de criar uma ferida nos pés, né? A inflamação de intestino já foi notado isso daí também, tá? Alguma questão assim, principalmente alguma doença que surja no intestino, diarreia, afogamentos, muito potencial para afogamentos, tome cuidado, né? Piscinas, mar, né? Com os menores de idade, para eles não acabarem se afogando, né? Estar perto aí de salva-vidas, seguir as orientações, os protocolos, né? De segurança, cuidado com vícios em narcóticos, vícios com remédios, tá? De repente se intoxicar com algum remédio, tá? Explosões de gás. Eu já fiz um vídeo a respeito de explosão de gás, né? Então tem um vídeo aí já meu, que ele é de capa vermelha, que é só o risco de explosão em gás por conta do Mercúrio retrógrado, tá? Mas qual o momento mais ainda propenso? É agora. É agora que além de o Mercúrio ele estar retrógrado, o Marte está em peixes, fazendo uma recepção mútua com o Netuno que está no seu signo, em Áries. Então, Netuno em Áries, Marte em Peixes. E ainda o Mercúrio retrógrado. Uma combinação perigosíssima, pronta para dar uma encrenca, para não falar aquela outra palavra. Vai dar uma encrenca lascada, certo? Então, temos uma tendência de ter explosões ou bombardeamentos no mar, né, nas embarcações, né, a guerra aí no Estreito de Hormuz tende a crescer, mas pode ser também em outros lugares de outras partes do Oceano Pacífico, pode ser no Oceano Atlântico, no Índico, não importa. Explosões em refinarias, petroquímicas, postos de combustíveis, né? Então, de repente, está se abastecendo lá e algum infeliz acende bituca de cigarro, né? Ou, né, tem problema lá com o bujão de gás que fica dentro do porta-malas, tá? Porque tem carros que eles têm bujão atrás, táxi, o carro de aplicativo que tem bujão, né? Ele é movido a gás. Então tem que se tomar cuidado, tem que se fazer uma revisão disso periodicamente, porque senão explode. E quantos aí já não explodiram? Quantos postos de combustíveis já não explodiram por conta desses tipos de carros, tá? Bituca de cigarro, celular, tanto que tem um aviso proibindo de usar celular enquanto se estiver abastecendo, enquanto estiver ali no perímetro desses postos de combustíveis. Porque não se sabe, são produtos voláteis, são produtos que, né, uma faísquinha é o suficiente para ocasionar tragédia. Então, esses avisos têm que ser seguidos rigorosamente, tá? Os distritos navais da Marinha podem, de repente, aí
serem atacados ou sofrer um incêndio mesmo que sejam acidentais. Aquecimento das águas, né? Principalmente aqui no hemisfério sul por conta do verão. Chuvas muito violentas, como já estamos tendo ultimamente, né? As tempestades atmosféricas. Marte estava passando por Aquário, trazendo essas questões de tempestades atmosféricas, e em Peixes isso pode acabar aumentando muito mais ainda o volume de água, né? Então as águas do mês de março são as mais perigosas. Se em fevereiro já foi, vocês esperem para ver como será em março. Tá? Quem é da área, que mora em área de enchente, fique atento. Fique atento porque, ou quem passa por essas áreas, redobre a atenção, tenta desviar, fazer outro caminho se puder, porque realmente é um período complicado. Tá? Piratas no mar, né? Aqueles bandidos que assaltam com lanchas, moto aquática, barcos, né? Não importa, também pode acontecer. Incêndios em hospitais, postos de saúde, asilos, penitenciárias, tá? Não estranhe se esses lugares pegarem muito fogo, tá? Se ter algum ataque, de repente, algum assalto nesses lugares aí, uma quadrilha, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer nesse período de Marte passando em Peixes, né? Farmácias, então, eu não preciso nem falar, né? Depois desse negócio das canetas emagrecedoras, é muito certo que a gente ainda vai ter esse tipo de problema, né? Infelizmente. Inclusive, tem uma farmacêutica que perdeu a vida recentemente aqui em São Paulo por conta dessas porcarias aí, né? Armas químicas e biológicas que eu já tratei também, né? Contaminações por febre ou alguma coisa do tipo, né? Também contaminação por fumaça, né? Alguém morrendo por, sei lá, asfixia mecânica, né? De respirar fumaça de algum incêndio. Então, é um período realmente bem complicado, bem complicado. E também o Marte em Peixes vai aí trazer questões do mundo de ações espirituais, ações de doações, ações mais de caridade. Né? É um momento também muito bom para isso, tá? É um momento excelente para se doar as coisas, né? Então você tem aquela coisa que você não usa, aquele objeto que você não gosta, que já não te serve, é bom doar. É um momento bom para se livrar, para abrir, fazer limpeza, até porque nós vamos ter aí o eclipse lunar no signo de Virgem, que ele pede uma reorganização, uma limpeza, uma higiene. Então, tudo aquilo que não te serve, que está ocupando espaço, é o momento de agirmos, é o momento de botarmos para fora, é o momento de mandarmos para as pessoas carentes, né? Claro, desde que estejam no estado que seja utilizável, né? Que seja no estado que dê para se reaproveitar, vai, né, para outras pessoas que de repente estejam aí necessitadas, tá? Então é isso, tá? Mais esse resumo que eu tinha para contar de Marte em Peixes, né? Poderia falar outras coisas além do mais, tá? Mas o básico do Marte em Peixes é isso. Ele fica disfuncional, ele fica como se tivesse um movimento dele mais lento, tá? Só que tem esses cuidados, tá? Porque o lado B do Marte em Peixes é bem tenso, tá? E muita gente nem percebe, tá? Um grande abraço, vou ficando por aqui e vejam aí, ó, Marte aí, a saída dele lá pro dia 9 de abril, às 16h37, quando ele adentrará no signo de Áries, tá bom? Se inscreva-se, ative o sininho de notificações, comente, curta e compartilhe. Um grande abraço.